Olá, pessoal! Agora são 14 horas e 5 minutos do dia 11 de 6 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E eu vou contar aqui para vocês hoje um pouco da trajetória que eu passei, né, em contato com alguns grupos de direita e de extrema direita, para poder quebrar alguns mitos a respeito do MBL que têm sido levantados por uma escória da extrema direita, uma escória bajuladora, que são essa turma do guedismo, né? Em especial o senhor Rodrigo Constantino. Nós vamos ver assim o quão abjeto é o comportamento dele, né? A gente vê a pose que esse sujeito tem feito, querer de dizer assim, quem que é direitista puro, quem que é impuro, quem que é liberal puro, quem que é impuro, sendo que ele é a figura mais repugnante hoje da direita. Ele é pior do que qualquer olavista. E por quê? Porque ele é aquele que come merda e está revoltado porque os outros não vão comer a mesma merda que ele. Ele é o típico escravo que odeia as pessoas que estão livres. Não é igual aquele escravo que torce para ser livre. Não, ele torce para que os outros sejam escravizados. Então, as atitudes sempre serão torpes, sempre serão baixas. É isto que é o Constantino hoje. Né? Ele é chamado de Rodrigo Cocô instantâneo pelos olavistas. Ele sabe que isso tudo é feito para poder rebaixar o grupo dele. Ele sabe que isso é feito para colocar liberais numa posição de segunda classe, e eles são hoje. Os liberais do governo são escória de segunda classe, uma aberração política, e fica revoltado com aqueles que não se rebaixam igual a ele. Então é preciso contar a história como ela é para poder expor esse tipo de gente. Porque eu acho também que o MBL ele não reage de uma maneira adequada. E esse é um dos motivos pelos quais eu tenho discordado bastante do MBL. Agora estão fazendo alguns movimentos, mas ainda é muito pouco, na minha opinião. Espero que isso evolua. E eu acho que é tardio, tá? Eu acho que a direita já era por aceitar tantas coisas, né? Vamos entender o que é, como é que tem sido fundada essa direita, tá? Essa direita, se você olhar desde 2014 a 2018, essa direita olavista, ela intimida os seus participantes e as pessoas que ficam fora na direita, a partir de um método chamado culto à confissão misturado à demanda pela pureza. Eu não tinha esta noção da consequência que isso ia gerar, tá? Por isso, se eu soubesse que iria virar esta merda, essa gosma moral, eu teria saído muito antes. Eu não teria me envolvido nem no impeachment da Dilma. Eu não estou dizendo que o MBL tenha tido essa intenção. Mas eu acho que o MBL foi relapso nesse sentido, tá? Olha o que é a consequência disso, tá? Vamos pegar um exemplo extremo do Jim Jones, tá? Então é assim. O que é demanda pela pureza? Demanda pela pureza é você definir puros e impuros a partir de critérios vagos definidos por uma liderança. Tem que ser vago, tá? Então você vai estabelecer um critério muito alto para poder dizer: você é um traidor porque você não atendeu esse critério alto. Você é um impuro porque você não atendeu esse critério alto. Isso é demanda pela pureza. É um dos 8 critérios do Robert J. Lifton. Eu não tinha avaliado tão a fundo a consequência disso. E ele vem junto com o culto à confissão. Então as pessoas têm que ser colocadas em público, humilhadas e confessar pecados que elas não cometeram em muitos casos. Um dos pecados é não ter atendido o critério de pureza. E aí a pessoa, publicamente, ela é humilhada, ela é rebaixada, ela é colocada em uma situação humilhante. E aí ela diz que ela reconhece que esta situação humilhante, ela é consequência da sua falta de pureza. Então ela vai se adequar. Ela se adequando, ela passa então a tentar voltar ao grupo, ou então ela pode ser expurgada de vez. Quando ela aceita isto, né? Então ela vai estar normalizando um comportamento que muitas vezes é baixo, né? Então, quando você começa sempre a atuar com demanda pela pureza e culto confissão nesta rota de humilhação pública, o que na verdade você está fazendo é apodrecendo um grupo e tornando-o mais autoritário, né? Vamos ver na prática, tá? Como é que funciona, tá? Então, imagina só o Jim Jones, isso aí acontecia, tá? Ele chegava na frente de alguém, de uma comuna com mais de 1.000 pessoas e falava: olha, tira sua roupa aqui, eu vou estuprar você, eu vou fazer você aqui na frente de todo mundo. Então a pessoa tinha duas alternativas. Ela podia falar: olha, estou fora, vai embora, né? Ou ela podia ficar de 4 e ele estuprava ela em público e as pessoas iriam assistir.
Aí a pessoa pode falar, mas como? Pô, não. Isso é demanda pela pureza. Porque ele dizia que se a pessoa não aceitasse ser estuprada ali em público, ela então não atendeu um critério de pureza, ela seria uma traidora. Então ela teria que se redimir aceitando então a humilhação em público, para que ele então explore a dissonância cognitiva das pessoas e as pessoas tenham que racionalizar este evento e começar a aceitar que ele pode fazer isso. E se você não aceitar isso, é porque você talvez esteja traindo uma causa. Então, entende por que a demanda pela pureza, junto com o culto, a confissão, ela requer esse rebaixamento da dignidade das pessoas e esse contínuo processo de humilhação pública? Então, é isso que estava fazendo a direita nesses processos de linchamento público, com o mesmo objetivo que é de qualquer seita destrutiva: apodrecer a base. O que é apodrecer a base? As pessoas decentes, as pessoas de senso crítico têm que ir embora e tem que ficar aquelas que aceitam, porque o objetivo deste grupo é só o quê? Abuso e humilhação. Então nós sabíamos que era isso. Só que a gente não sabia a consequência. Eu fui estudar a fundo para saber o porquê que é que estava sendo feito isso. Lá no final de 2018 eu resolvi ir embora. Eu falei, olha, esse grupo, esse governo pode ser influenciado por uma seita destrutiva que faz isso. Aí, de repente, aparece o Constantino comemorando, arrogante, né? Dizendo que tinham chegado ao poder. E aí ele foi exposto a mais um processo de humilhação pública, como vários já tinham acontecido dentro da direita. O Carlos Bolsonaro falou assim, não é assim que a banda toca, não. Por quê? Porque os liberais, eles são colocados como figuras de segunda classe, eles são sempre colocados como meio impuros nesse jogo sectário, né? Então, ele humilhou o Constantino em público. Quando a gente assistiu isso, a gente falou, olha, se o Constantino ele reagir a isso, pode ser que as coisas voltem ao normal, né? Porque a gente está sentindo que essa direita está apodrecendo. Mas ele não, ele ficou quieto. Ele deixou isso normalizar. Então, assim, olha, o que eu disse na época foi assim, gente, eu não quero estar junto com vocês. Eu não respeito mais vocês. Porque vocês aceitam isso, né? Então, se vocês querem continuar por esse caminho, vocês vão juntos apodrecendo, criando um grupo podre. E aí, chega janeiro, né, tem a posse, e a gente começa a ver que os comportamentos arrogantes desses setores sectários começam a se manifestar. Exatamente para colocar os setores democráticos em seu devido lugar. E, de repente, a gente vê que até ministérios são dados para olavistas. Aí a gente começa a falar, peraí, vocês têm aceitado tanta humilhação nesse processo de demanda pela pureza e culto ou confissão. E agora eu sabia, eu tinha ido a fundo para saber a consequência disso, né? E eu falei, olha, e vocês vão ficar calados? Pois aí, na época, o MBL, ele foi aprovar a reforma da Previdência. Ficou, os primeiros 6 meses do MBL com o governo foi de apoio à reforma da Previdência. Sabe o que eu disse para eles? Eu falei, vocês vão pagar por isso. É muita arrogância. É arrogante da parte de vocês ignorar o que está sendo feito. Vocês vão dar dinheiro para pessoas que vão usar para apodrecer mais esta base e para tentar conquistar o autoritarismo. Então, a gente vê hoje essas figuras monstruosas, tipo Constantino, falar eles são traidores, eles não sei o que, oportunista. Não, oportunista é você, Constantino. Então, essa turma teve até apoio de pessoas do MBL na época da reforma da Previdência, e você ainda, em vez de ficar agradecendo isso, fica chamando de oportunista porque não aguentou comer a mesma merda que você e a sua turminha. Vocês são muito baixos, gente. Então, olha só como é que foi a sequência. Dia 17 de janeiro de 2019, 10 deputados foram linchados em público após uma viagem para a China. Vocês sabiam, viu, Constantino? Vocês sabiam que era tudo teoria da conspiração. Mas é tudo inventado para humilhar pessoas em público e ver quem que topa ficar. Culto, confissão e demanda pela pureza. Algumas pessoas saíram, mas teve alguns que ficaram. Qual é a moral que sobra desses que ficam?
É a moral daqueles que estão normalizando agora os novos critérios de baixeza do grupo. Assim como aconteceu com o Jim Jones. Então, essas pessoas que ficam, elas vão agir de uma maneira mais baixa. Aí veio o linchamento do Mourão, uma semana depois. Eu falei, peraí, gente, vocês estão... Eu falei para os liberais, vocês estão loucos? Vocês perderam a vergonha na cara? Vocês não têm vergonha na cara? Eu falei para vários. Vocês são muito desprezíveis de aceitar isso aí. Vocês são nojentos, porque tudo está sendo feito da forma mais baixa que tem. E inventando, olhem a cronologia do linchamento do Mourão. Tudo bem. Aí aconteceu o linchamento do Bebiano. De novo, né, essa turminha inventando critérios aleatórios para poder linchar pessoas da base. É a mesma merda que acontecia no culto do Jim Jones, só que feito pelas vias virtuais. Que são covardes. Eles são perto dessa turma do Jim Jones. O Jim Jones era um guru destrutivo, era majestoso naquilo que ele fazia. Ele sabia fazer submissão completa. Vocês ficam na internet apostando nisso para emporcalhar esse grupo, né? Mas tudo isso tem esse objetivo: apodrecer base. Apodrecer base, sobe a lixeira e vai saindo as pessoas mais decentes. Aí eu começava a questionar como é que Moro aceita participar dessa porqueira aí. Como é que tem líder evangélico que aceita participar desta lixeira que está se tornando essa base? Isso eu falava em 2019, no começo, quando eu criei a série Arte da Seita Política. E eu ainda não usava o termo seita para o governo como um todo. Né? Eu usava o termo seita apenas para uma turma. E eu nunca apontei responsabilidade. O chefe é esse, o chefe é o Lavo. Não. Eu estou falando de um processo que está rolando, um processo de apodrecimento, de humilhação pública, né? Para ficar a lixeira. E nesse momento, o MBL continuava apoiando. Tem histórico aqui. O MBL deve desculpas por ter continuado apoiando nessa fase. Eu dizia, eu conversei com pessoas do MBL na época, sabe o que me diziam? Ah, ele é doidinho, ele não sabe o que tá fazendo. Eu falei, então vocês têm que apanhar, vocês têm que ser humilhados até não aguentarem mais. Mas olhem só como é mentiroso, né? Esse discurso dizendo, o MBL queria cargo e por isto está contra o governo. Não, o MBL, ele apoiou a agenda do Paulo Guedes, inclusive a reforma da Previdência, está lá, enquanto assistia tudo isso. Então, o MBL falou o seguinte, eu não aguento mais ficar no chiqueiro. Foi isso que o MBL falou, uma época. E agora a gente vê esse Constantino enchendo o saco. Isso é a grande mentira. Então, o MBL, ele está devendo para as pessoas expor de verdade o que o Constantino é. Não é ficar dando respostinha, ele não sabe o que tá falando. Não, se não, olha, se não é para poder botar o dedo na cara, então vão a merda também, né? É simples assim. Agora, tem mais história, tá? Então, quando aconteceu o linchamento do Santos Cruz, quem estudou sobre histórico de culto e confissão falou, este governo vai virar chiqueiro de vez. As pessoas que estavam definindo quem era linchado ou não, era uma escória que puta que pariu, né? Sabe quem estava acabando de entrar no governo? O Abraham Weintraub. É assim, baixaria, né? Sabe o que eu dizia? Vai continuar dando dinheiro para essa turma? E sem fazer alguma coisa para evitar o autoritarismo? É isso que vocês vão continuar? Eu falei tudo isso aí. Eu, em nenhum momento, eu sucumbi esse culto à confissão. Chegou lá para abril de 2019, eu já estava com nojo de olhar para direitistas assim. Eu reconheço que tem direitistas que têm decência, tá? Mas, olha, a maioria tem que aceitar isso aí. Tinha que aceitar, né? Tá diminuindo, né? Eu fui num evento liberal, eu fui conversar com alguém, né, um liberal, um influenciador, não vou dizer o nome, e eu perguntei para ele, né? Eu falei, gente, vocês realmente vão seguir deste jeito, aceitando esse linchamento de pessoas que não topam o jogo mais baixo? Desta forma, vocês sabem o risco que vocês estão correndo? O sujeito falou assim, eu não ligo, a gente não tem problema. Porque com Pinochet foi assim também.
Então era um tipo de neoliberal que não ligava para a democracia. E a gente já tinha essa suspeita, né? Só que eles começam, a gente sabe que eles começam a valer pouco depois de um tempo, né? Então eles estavam assim, olha, a gente deixa esses olavistas lincharem esses legionais, aí a gente vai aos poucos ajudando eles, né? É a tática do comedor de migalhas. Eu falei, tá, só que vocês acho que não estudaram bem como é que funciona esses cultos destrutivos, não, né? Não interessa, não. Era assim, respondeu, não interessa. Então, façam o que vocês quiserem. Eu falei na cara dele, não contem comigo. Não contem comigo. Apoio intelectual, nada disso. Né? Eu vou ajudar quem se rebelar contra essa baixaria, mas vocês, não. Né? E beleza. Mas, sabe, assim, não cortei o contato, não quero mais conversa. E dava para notar. Então, a gente tinha informações que a coisa iria descambar, né? Eu me lembro que em abril ou maio iria ter uma manifestação que era uma verdadeira farsa contra o Congresso. Na verdade, era o seguinte: grupos extremistas querendo espaço na base, né, esses movimentinhos pró-lavismo aí, inventaram que estava tendo chantagem vinda do Congresso. Então eles precisavam fazer um movimento para poder animar o pessoal mais fanático. E chamaram o MBL para participar do movimento. O MBL chamou isso aí de golpista. E começaram uma campanha nas redes sociais de linchamento do MBL porque não topou participar deste movimento. Entre abril e maio de 2019. Foi feita uma campanha de desinscrição ali. Sabem quem participou desta campanha? Eu não vou nem dizer o nome, mas teve um sujeito que era assessor de um ministro do governo. Gente muito baixa, tá? Esse ministro, inclusive, acabou sendo descartado depois. Tinha um grupo que eu participava de discussão que tinha essas conversinhas, sabe? O MBL está sendo derretendo, vamos fazer uma narrativa aqui para dizer que o MBL está derretendo. Era assim. Então, você tem grupos, a gente vê isso acontecendo. Era esse o nível de coisa que eu acho que o MBL demorou para abandonar o governo. E aí teve acho que em junho, teve uma manifestação que o MBL participou e movimentos extremistas participaram também. Eu falei, olha, vão participar e se apanhar, não reclamem. Teve até briga lá. Tentaram agredir o MBL. Então eu acho que o MBL, ele apoiou esse governo até demais. E tá na hora do MBL começar a expor o que fez e não ficar aceitando cobrança moral de uma lixeira tipo Constantino. O Constantino é uma aberração, é uma abominação. Moralmente, esse sujeito morreu, acabou. Ele não pode ter mais um sistema moral coerente. Ele fica fazendo culto à confissão e demanda pela pureza, exigindo que os outros vão comer merda junto com ele. E as respostas que são dadas por esses liberais são sempre aquelas que ficam no meio do caminho. Vocês não estão percebendo que isso está acontecendo? Sabe? A direita ela não tem mais sistemas morais. Esta direita que chegou ao poder. Ou essa turma de bajuladores. Porque fica assim, o sistema moral é o seguinte: eu estou comendo merda e vou encher o saco de quem não está comendo merda igual comigo. Aí começa a apanhar. Eu vou encher o saco de quem não está apanhando junto comigo. Vocês são uma escória, gente. Esses Constantinos da vida têm que ser expostos. O MBL tem que contar a verdade dos fatos. Então tem um lado assim, o MBL, ele apoiou este governo até o momento que não deu. Eu não me lembro do MBL ter pedido cargos. Mas fico ouvindo desses caras, desses comedores de merda. O MBL é oportunista, porque não apoia mais. O MBL queria cargo e por isso critica. E o MBL não reage a isto. Então a direita tá essa coisa escrota aí. Sabe quem vai ficar nesse chiqueiro de vocês? É quem não tem vergonha na cara. Então tem que reagir mais forte em relação a esses comedores de merda. Essas figuras tipo Constantino têm que ser expostas do jeito que elas são. Não existe figura política mais objeta do que um Constantino.
Porque ele nem é igual aos olavistas, ou seja, ele não tem a postura dos olavistas, e é comedor de merda servida por olavistas. E ele não quer liberdade, ele quer que você fique sem liberdade igual a ele. Ele não quer deixar de comer merda, ele quer que você coma merda igual a ele. E o erro moral do MBL foi ter tolerado ficar com essa gente, apoiando essa picaretagem da reforma da Previdência nos primeiros 6 meses de governo. E aí depois não aguentou mais. Não dá para ficar mais. Se ficar aguentando este comportamento de esgoto dessa turma, olha, se a esquerda descobrir que essa extrema-direita só tem linchamento como método, passa o rodo nessa escória toda de uma vez. Inclusive os que estão assistindo e deixando dentro da direita. Que vocês estão perdendo a honra de vocês a cada dia que passa. Eu acho que o MBL é mais decente do que essa turma do Constantino. Aliás, assim, a turma do Constantino, os guedistas são a turma mais podre que tem na política. Não tem grupo mais podre na política do que guedista. Porque é um comedor de merda. Porque é torpe. Porque eles, por muito pouco, eles querem, assim, eles só têm pulsão de morte. Eles não têm um valor. E ainda enganaram as pessoas. O que o MBL devia estar fazendo agora? Devia estar esfregando na cara de um Constantino o duplo padrão. Pega tudo que esses Constantinos aí da vida defenderam na época de impeachment, esfrega na cara deles e pega o discurso deles. Quer dizer, tudo aquilo que ele cobrava do PT, agora não, é o inverso com o Bolsonaro. Então, impeachment, não, é legal. Quando era contra Dilma. Agora impeachment é golpe, porque é contra o Bolsonaro. E o duplo padrão é em todas as questões, porque num ambiente de culto à confissão e demanda pela pureza, você não tem um sistema moral. Ele não tem sistema moral. Ele tem que ser exposto. E está faltando expor de uma maneira adequada. Então essa é a verdade. Tem que ser, você tem que botar o dedo na cara dessas pessoas. Porque o que marca a trajetória desses guedistas é comer merda e agir com pose, tentando forçar os outros a comer a merda que ele come. Se dependesse desses liberais guedistas, a escravidão não tinha acabado. Ela tinha aumentado. Se dependesse desses liberais guedistas, monarquias não tinham sido derrubadas, não. Elas teriam ficado mais opressoras. Só pensa que é fazer alguma coisinha na economia e tentar oprimir os outros. Só isso que eles sabem fazer. Olha que a gente vê esses caras aí, virou uma alt-right em público. Sabe o que fizeram na Covid, essa extrema-direita? O que esses bolsonavistas fizeram, esses guedistas? Eles só têm pulsão de morte agora. As pessoas são selecionadas lá dentro pela capacidade de ser abjeta, de ser podre, de ser porco. Então, ter ficado 6 meses, acho que não sei se ficou até setembro de 2019, com esse governo, é algo que o MBL deve desculpas. Eu vou dizer, eu não acredito mais na direita, porque inclusive eu fui para a esquerda. Eu assisti e falei, não, que eu estou muito envergonhado do que isso se tornou. Porque pelo lado da direita, aceitaram demais essa baixaria. Passaram por processos de culto, confissão e demanda pela pureza, na verdade apodrecimento, por muito tempo. Então não sobrou muita coisa. Espero que a esquerda aprenda com isso e não deixe uma baixaria igual aconteceu na direita acontecer um dia na esquerda. É isso, tá? Vamos ver se o MBL reage, né? Reage a esses Constantinos sem o menor, sabe? Esses discursos sujos aí. Porque, olha, também se não reagir, dane-se, né? É assim que eu vejo as coisas, tá? Valeu, gente. Um abraço.